Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre consistência em sistemas distribuídos. Vamos então entender o famoso Teorema CAP. Em uma palestra convidada no ACM PODC do ano de 2000, o pesquisador Eric Brouwer ele apresentou à comunidade uma conjectura. Uma conjectura, na verdade, é uma afirmação que precisa ser provada, que até o momento não se sabe se é verdadeira ou não. E Brouwer ele conjecturou que é impossível para um sistema distribuído, um serviço web, fornecer todos os três tipos de garantias: consistência, disponibilidade e tolerância a particionamento. E, na verdade, esse teorema ele é conhecido como escolha 2 dentre 3. Em outras palavras, um serviço web ele pode satisfazer no máximo 2 das 3 garantias supracitadas. E essa conjectura ela foi posteriormente analisada por Gilbert e Lynch e foi popularmente conhecida como Teorema CAP. Aproveito a oportunidade para fazer uma menção à grande pesquisadora Nancy Lynch, que é, em conjunto com Laporte, talvez os dois maiores pesquisadores na área de semi-distribuídos. Lembrando que Nancy Lynch é, na verdade, uma mulher, mostrando então o papel que as mulheres têm, inclusive na área de semi-distribuídos. Em termos de notação, o que seria então consistência? Consistência nos diz que qualquer operação de leitura que iniciar depois de uma operação write concluir deve retornar aquele valor ou um valor posterior àquela operação de leitura escrita. A disponibilidade nos diz que toda requisição recebida por um nó que não tenha falhado deve resultar em uma resposta. E, por fim, o particionamento da rede nos diz que um serviço ele deve continuar disponível, mesmo que o sistema se particione em duas ou mais componentes disjuntas. Na prática, isso nos diz que, para suportar consistência e disponibilidade, nós teremos que sacrificar a tolerância ao particionamento. Em outras palavras, se nós quisermos que o sistema continue consistente e disponível, o projetista do sistema ele vai excluir a possibilidade de tolerância de particionamento na rede. Então, de alguma forma, nós teremos que implementar mecanismos para impedir a ocorrência do particionamento. Em segundo lugar, para tolerar o particionamento da rede e preservar a disponibilidade, nós teremos então que abrir mão da consistência. Nessa figura abaixo, vamos supor que justamente a rede ela foi particionada, onde justamente os dados uma parte ficou em π1 e um outro conjunto ficou em π2. E justamente houve uma atualização do valor x para o valor x'. Então, o nó da partição π1 recebeu essa atualização. Então, o que acontece é que essa atualização ficará impedida de alcançar os nós na partição π2. Então, para mantermos a tolerância ao particionamento da rede e manter a consistência, se um cliente ele lê da partição π1, ele receberá um valor atual, porém, se ele ler da partição π2, ele receberá um valor defasado. Então, nós teríamos que comprometer a consistência ou então garantir uma consistência eventual, pois quando os impedimentos que causam o particionamento da rede cessar, essa propagação será efetivada na partição π2. E por fim, para tolerar a consistência e o particionamento da rede, nós teremos então que comprometer a disponibilidade. Em outras palavras, isso quer dizer que para
no caso de uma tolerância à rede, um particionamento da rede, e manter o sistema consistente, nós teremos que bloquear operações de escrita pelos clientes, comprometendo então a disponibilidade. Na literatura, o teorema Kepler ele encontra algumas críticas e alguns autores o chamam de o teorema Kepler inútil. Esses autores argumentam que esse teorema ele pode nos levar a conclusões erradas, porque o particionamento da rede é, na verdade, um tipo de falha. E o particionamento ele vai ocorrer mesmo que o projetista do sistema goste ou não. Então, nós não temos escolha. Então, não é uma questão de escolher. Além disso, eles argumentam que o teorema Kepler poderia ser remodelado como ou consistente ou disponível quando houver o particionamento. Então, esses autores argumentam que quando uma falha da rede ocorre, o projetista ele deve escolher entre um sistema linearizável ou disponível. E, por fim, e do meu ponto de vista é talvez uma das críticas mais contundentes, é que o teorema Kepler ele apenas considera um modelo de consistência e um único tipo de falha, que é a tolerância ao particionamento da rede. E então os autores questionam justamente o que acontece então com os delays na rede, os nós que falham. Deixo então como leitura justamente esse link que vai ilustrar de forma visual a prova do teorema Kepler. Além disso, um texto sobre a conjectura de Brouwer e uma crítica ao teorema Kepler. Muito obrigado.